Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história da série de drama e ficção científica chamada Si. Alerta de spoilers a seguir. A premissa desta série é em um futuro distópico. Depois que um misterioso vírus matou a maior parte da população da Terra, restaram menos de 2 milhões de sobreviventes. Como um efeito colateral do vírus, todos os seres humanos da Terra ficaram cegos, até mesmo as crianças nascidas após a peste. O tempo passa e a visão se torna um mito, algo que só criaturas celestiais são capazes de ter. Ao longo do tempo, outros sentidos humanos, como o olfato e a audição, são aumentados, o que ajuda as pessoas a sobreviverem sem o sentido da visão. Mas o mundo entra novamente no período medieval e nenhuma tecnologia existe mais. Em alguns raros casos, acredita-se que algumas pessoas conseguem ver, mas elas são declaradas bruxas e são caçadas até a morte. Na cidade de Kanzua, vive a rainha chamada Kane. Ela é a líder do exército de caçadores de bruxas e a supervisora de toda a cidade. A rainha é extremamente religiosa e pensa que todo mundo que pode ver está desafiando o desejo de Deus. Ela exerce seu poder impiedosamente e assassina qualquer pessoa que espalha heresia sobre o sentido da visão. Então somos apresentados à tribo Orkney, estabelecida no meio de uma vasta selva. O líder da tribo é um guerreiro destemido chamado Baba. A esposa de Baba, Magra, está entrando em trabalho de parto e está sendo ajudada por um membro mais velho da tribo, chamado Paris. Magra chora de dor perguntando pelo seu marido, mas ele não pode estar com ela por causa de um trabalho mais importante. A tribo está prestes a ser atacada pelo feiticeiro, que pensa que Magra é uma bruxa. Qualquer um que atrapalhe o seu caminho também será assassinado. Mas o povo está pronto para lutar com as suas vidas pela esposa do seu líder. Embora a tribo inteira não tenha o sentido da visão, eles dominaram a sua audição e outros sentidos. Os membros experientes da tribo predizem que cerca de 200 soldados feiticeiros estão rapidamente se aproximando deles e parecem estar armados com armas perigosas. Baba anuncia que irá proteger a sua tribo e encoraja os outros a fazer o mesmo antes de soprar o chifre de guerra. Então eles realizam uma dança tradicional para dar boa sorte e começam a se preparar. Em algum outro lugar, o general do exército, caçador de bruxas Tamati, está com um homem chamado Bex. Ele também é um membro da tribo Alkene, mas tem um conflito com Baba. Por isso ele está ajudando o inimigo a matar Magra e a dar uma lição em Baba. Bex revela que Magra não é uma mulher comum. No inverno passado, ela veio para a tribo grávida e ferida, alegando que havia caminhado através de uma tempestade de neve. Baba a acolheu como sua esposa e decidiu adotar o seu filho. Desde então ela tem vivido com a tribo, mas Bex não gosta do fato de Baba poder fazer o que quiser. Ele então dá ao general um colar que tem o nome do homem que engravidou Magra. Ao tocá-lo, o general congela em estado de choque. O colar tem o nome de Gelarmarel, que se diz ser a única pessoa com visão. O general vem trabalhando há anos para matar Gelarmarel sob as ordens da rainha. Se Magra está grávida do seu filho, isto significa que eles estão perto de encontrá-lo também. Estar tão perto do seu objetivo de vida excita o general e ele pede a Bex que revele as medidas de segurança da sua tribo. Em algum outro lugar, Magra dá à luz ao seu filho e percebe que tem outra criança dentro do seu ventre. Então, Paris faz uma cesariana e nascem um menino e uma menina. Na borda da floresta, foi construído um muro de pedra para a proteção da tribo. Eles o usam como um escudo e iniciam a luta matando muitos rivais. Quando eles estão prestes a ser dominados, o muro é quebrado e as pedras caem colina abaixo, esmagando metade dos soldados. Depois de tudo se acalmar, Baba sente que a outra metade ainda está na margem do rio. Eles atacarão após a passagem de uma tempestade, então a tribo tem apenas algumas horas para se preparar. Baba encontra os seus filhos pela primeira vez, mas está perturbado com o futuro deles. Eles sabem que lutar contra o resto do exército não será fácil. Para evitar mais mortes, Paris sugere que eles fujam por uma ponte secreta que a maioria das pessoas não conhece. Todos concordam e seguem para a referida ponte sob sua liderança. Quando estão na metade do caminho, o general e seu exército chegam. Inicialmente, eles não compreendem onde os aldeões estão, mas logo sentem a presença da ponte secreta e empurram Bex para dentro dela. Mas Baba chega à outra ponta e corta a ponte depois de salvar Bex, já que ele ainda é um membro da tribo. Com o fim do caminho, a tribo foge e o general falha mais uma vez. Uma águia traz a mensagem de fracasso para a rainha
Então ela vai ao templo e conta ao conselho sobre a mensagem que recebeu. Acontece que Gelamarel matou a sua irmã há muito tempo e é por isso que ela o quer morto a todo custo. Além disso, para ela e seu povo, alguém com visão tem poderes demoníacos. Sabendo que 2 dos filhos de Gelamarel nasceram, a rainha manda outro exército de feiticeiros para ajudar a tropa a matar os 3. Em algum outro lugar, a tribo Para e Magra conta a todos sobre Gelamarel. Ela revela que os rumores são verdadeiros e ele de fato foi abençoado com o poder da visão. Ele não acredita na religião e acha que a visão ajudará a tornar o mundo um lugar melhor, não o contrário. Ele também falou a Magra sobre um lugar seguro no meio das montanhas, que nunca será encontrado porque é como um labirinto. Magra leva todos para esse lugar e a tribo decide se estabelecer. Na cena seguinte, Baba sai para passear com seus 2 filhos. É quando descobrimos que eles também foram abençoados com o poder da visão. Um tempo depois, ele vai para a floresta para procurar comida com seus filhos, quando eles são repentinamente atacados por um urso. Ele tenta matá-lo várias vezes, mas isso só funciona quando uma flecha atinge o animal, e a pessoa que atirou a flecha não é outra pessoa senão o próprio Gelamarel. Ele está feliz porque seus filhos estão em mãos seguras e porque tem muitas coisas a fazer antes de ser o pai deles. Ele conta a Baba sobre a caixa que ele pode encontrar perto de uma cachoeira. Ele também entrega a Baba uma chave para a caixa e diz que as crianças devem receber esta caixa quando completarem 12 anos. Ele também sugere que ele dê os nomes Kofun ao menino e Hanyo à menina, mas antes de dizer o que a caixa contém, ele foge. O traidor Bex também está no bosque e ouve Baba gritar o nome de Gelamarel. Ele suspeita que algo está errado e conta à sua tia sobre isso. Os pais de Bex foram mortos por causa de um castigo por ordem de Baba, então toda a sua família está contra ele. Por isso, eles contratam uma garota chamada Sombra para descobrir o que está acontecendo. Sombra é uma membra da tribo que é conhecida por ser invisível. Ela é tão boa em se esconder que nunca foi notada por ninguém da tribo, apesar de viver com eles. À noite, Magra, Baba e Paris abrem a caixa de Gelamarel, onde ele deixou um barco de brinquedo e muitos livros que podem ensinar as crianças a ler. O grupo sabe que as crianças podem ver, mas decidem manter isso em segredo. Paris prevê que os livros contêm o conhecimento sobre o povo antigo e as suas tecnologias. Quando as crianças estiverem prontas, um dia elas terão que fazer a sua própria jornada para estabelecer um novo sistema mundial. Magra é extremamente contra essa ideia. Ela ordena que eles enterrem a caixa fora do vilarejo e nunca mais falem sobre isso. As crianças devem ser mantidas afastadas dela a todo custo. Nesse momento, Paris percebe que eles estão sendo espionados e interrompe a conversa. Lá fora, a Sombra mente para Bex dizendo-lhe que Baba estava brincando com os seus filhos dentro da sua cabana e nada mais. Bex também descobre isso e faz um plano por si próprio. Ele envia uma mensagem dentro de uma garrafa no rio e decide fazer isso todos os dias, até que o general encontre uma das garrafas e faça um ataque a Baba. Enquanto isso, o general e as suas tropas estão fazendo tudo ao seu alcance para procurar a tribo. Eles queimam várias casas e matam muitas pessoas perguntando sobre Magra. Entretanto, mesmo depois de anos de busca, não conseguem localizá-la. Na represa, a rainha recebe uma mensagem do general, dizendo que quer voltar para casa. Entretanto, ao verificar a mensagem de perto, ela descobre que ela foi mexida. Após mais investigações, ela descobre que o povo do reino não está satisfeito com as suas regras. A condição da represa está ficando mais fraca, e em vez de pensar no povo, ela está mais concentrada em caçar as bruxas que não preocupam o reino. Portanto, 2 membros do conselho mudaram a mensagem e estão planejando matá-la. Mais tarde naquele dia, ela mata os membros do conselho, pendurando-os no teto e queimando-os com eletricidade. Em seguida, é mostrada uma cena de Kofun e Hania crescendo. Eles mantêm a sua visão em segredo, mas continuam observando a tribo e seus rituais. 12 anos depois, chega o momento em que eles devem ser apresentados aos livros. Paris quer seguir as ordens de Gelamarel, mas Magra é estritamente contra isso. Ela quer que seus filhos vivam uma vida normal e sejam felizes, em vez de entrar numa guerra com o mundo inteiro. Paris compreende a sua preocupação, mas sabe que seus sentimentos como mãe não podem atrapalhar a ideia de um mundo melhor. Por isso, à noite, ela pede secretamente às crianças que venham à sua cabana e lhes dá os livros que seu pai deixou para eles. Inicialmente, eles se recusam a ir contra sua mãe e fogem, mas depois discutem o assunto por um tempo
e chegam a uma conclusão para tentar ler os livros. Baba os ouve falando do lado de fora, mas decide permitir que eles tomem suas próprias decisões. Ele conta a Paris sobre as crianças, e elas planejam manter os livros em segredo de Magra, sabendo que ela queimaria tudo se descobrisse. Nos meses seguintes, as crianças se escondem da mãe todos os dias para aprender o alfabeto. Por fim, elas são capazes de ler os livros que lhes proporcionam o conhecimento do passado. Na cena seguinte, vemos uma menina de um vilarejo colocar uma garrafa na margem de um rio. É uma das garrafas com a mensagem que Bex deixou para o general. Depois de conduzir uma longa busca por Gelamarel e falhar miseravelmente, o general finalmente volta para casa para a represa. Ele se ajoelha diante da rainha e lhe diz que trouxe 100 cavalos, vários quilos de grãos e muitas outras coisas necessárias para o povo do reino. No entanto, ele não conseguiu trazer a única pessoa que foi enviado para capturar, e agora está pronto para enfrentar as consequências e ser punido com a morte. Mas seu último desejo é cometer o impensável, porque ele quer ser lembrado como um guerreiro, não como um tolo que não pode completar uma ordem real. A rainha concorda e o envia para assaltar na represa. Um tempo depois, a nota enviada por Bex é levada à rainha e ela descobre o paradeiro das crianças. Quando o general está a segundos de cometer o impensável, ela o detém e lhe mostra a mensagem. De volta à aldeia, Hania e Kofun ouvem um alerta chamando todos a se reunirem para uma reunião. Acontece que uma relação incestuosa entre Bex e sua tia resultou no nascimento de um filho desfigurado e natimorto. Todos ficam horrorizados com o incidente, mas isto ilumina um problema mais importante. A população da tribo é baixa, o que significa que as pessoas começaram a manter relacionamentos com seus próprios parentes. Paris acha que eles deveriam começar a socializar com outras tribos, indo aos seus festivais, mas Baba é cético porque eles têm que ficar escondidos. Entretanto, quando a aldeia inteira toma partido de Paris, ele não tem outra opção senão concordar. Ele pede a seus filhos que fiquem em casa e os aldeões que nunca falem do seu passado a uma alma. Isso é tudo que eles podem fazer para proteger os seus lares dos descobridores de bruxas. Depois que Baba, Magra e o resto dos aldeões partem para participar de um festival da tribo, vemos Kofun e Hania seguindo-os de perto. Eles param à noite quando chegam a um lugar parecido com um mercado, onde uma multidão se reúne para testemunhar o Festival do Fogo. É então revelado que o festival é para celebrar a morte de monstros com visão. Muitas pessoas cegas que foram falsamente acusadas de ver estão amarradas a uma fogueira. Um padre os declara monstros e acende o fogo. Hania tenta dizer que eles estão errados, mas Kofun a detém com medo que a sua verdade seja descoberta. Então eles assistem enquanto as pessoas se reúnem ao redor da fogueira, dançando e fazendo amor. Paris e Magra também estão chocados com o castigo brutal. Paris afirma que, embora estejam protegidos dos descobridores de bruxas, o princípio da rainha está se espalhando rapidamente, transformando as pessoas em monstros. Incapaz de assistir ao ritual, Kofun se afasta da multidão. Quando ninguém está por perto, ele é abordado por comerciantes de escravos que o raptam e o levam embora. Não apenas Kofun, os escravos raptaram várias outras crianças de outras tribos. Hania descobre que seu irmão desapareceu e rapidamente vai contar aos seus pais. Então, um grupo de busca se propõe a procurá-lo. Enquanto isso, os comerciantes de escravos amarraram as mãos e a boca das crianças e estão seguindo para outra cidade. Uma hora depois, eles chegam a um prédio onde as mãos dos escravos são desamarradas e eles são mantidos no chão. O grupo de busca se depara com um pedaço de madeira recentemente queimado e assume que os comerciantes estiveram ali há algum tempo. Não há como eles terem certeza, até que Hania percebe que o seu irmão estava escrevendo em uma pedra. Ele pediu que eles seguissem os sinais para chegar até ele. Quando Hania conta a todos sobre o sinal, Magra fica chocada. Ela pergunta como Hania sabe o que ele escreveu e acaba descobrindo que seus filhos sabem ler. Eles seguiram os passos do seu pai e planejam fazer o mesmo no futuro. Isso deixa Magra furiosa, mas a sua prioridade é procurar o seu filho. Em seguida, o grupo de resgate também chega ao prédio onde os escravos estão. Baba diz a todos para ficarem ao lado de fora enquanto ele entra sozinho. Hania argumenta que quer se juntar a ele, mas Baba não quer que ela veja o que ele se tornará na frente dos seus inimigos. Ele passou a primeira metade da sua vida em circunstâncias semelhantes, matando muitas pessoas, mas ele não quer que a sua filha o veja assim. Então ele ataca o guarda e calmamente o traz para um lugar onde os escravos estão. Kofun o vê e faz um barulho para alertar o seu pai sobre a sua presença. Quando Baba o escuta, ele se transforma em uma besta e mata todos os comerciantes um após o outro.
No final da luta, o seu próprio filho mal consegue reconhecê-lo. Baba captura o líder da gangue e o apunhala na garganta. Kofun finalmente encontra sua mãe, que o abraça no início, mas depois o afasta por ter escondido dela uma parte tão importante da sua vida. Quando eles chegam à aldeia, as crianças pedem desculpas à mãe e revelam que tem que viajar para longe algum dia, de acordo com os livros que lhes foram dados. Emocionada, Magra os abraça, finalmente chegando à conclusão de que eles têm um propósito maior. Lá fora, Baba ouve um cão latindo e percebe que eles estão sendo abordados pelo inimigo. Então, vemos o general e seu exército chegarem à aldeia. Ao mesmo tempo, Magra traz à tona uma pequena bolsa que tem algo importante. Mas antes que ela possa entregá-la aos seus filhos, a notícia sobre o ataque se espalha na tribo. Bex começa a dizer para todos entregarem Magra aos inimigos para salvarem as suas vidas. Então, o enfurecido Kofun aproveita a situação e mantém Bex como refém. Usando-o, ele e sua família conseguem fugir da aldeia. Mas eles são seguidos pela Sombra, que quer se juntar a eles na viagem. Quando a família está longe o suficiente, Hanya quer matar Bex por tudo que ele fez. Entretanto, Kofun o deixa livre para provar que eles não são os monstros que as pessoas acreditam. Depois que todos se afastam, Bex mais uma vez volta à aldeia e conta ao general sobre os fugitivos. Então, o exército segura a aldeia inteira na ponta da faca, declarando que até os verdadeiros Kofun e Hanya sejam encontrados, todos eles serão considerados bruxos. Em algum outro lugar, Baba e sua família chegam à margem de um rio e embarcam em um barco que ele fez ao longo dos anos. Logo quando estão prestes a navegar, eles estão cercados pelo inimigo. O general anuncia que passou toda a sua vida procurando os filhos de Jeramarel e não vai desistir agora que está tão perto. Ele também ameaça matar a aldeia inteira se eles lutarem ou se recusarem a vir com ele. Os soldados rivais entram na água e se fecham no barco. Quando estão suficientemente próximos, Baba mata um homem, o que faz com que os outros descubram a sua localização exata. Isso dá origem a uma batalha entre as duas partes. No meio da luta, Hanya atira uma flecha em Bex e o mata. Baba consegue remar o barco para mais longe, onde a água é profunda. E como o exército não tem um barco, eles perdem novamente a família. O general mata Bex para protegê-lo de mais sofrimento e ordena a um comandante que mate todos da tribo. Paris, que também está no barco, mostra a todos um mapa deixado por Jeramarel para os seus filhos. Eles têm duas opções, ou seguir o mapa pelo rio, ou tomar um caminho da floresta e ir para um lugar seguro. Eles fazem uma votação e decidem seguir o mapa de Jeramarel. Magra não está contente com a decisão, mas não tem espaço para discutir. Um pouco mais tarde, eles param na margem para descansar durante a noite. E de volta ao reino, a rainha descobre sobre Baba e a sua família terem escapado mais uma vez. Os membros do conselho solicitam que ela se concentre no reino, porque ele precisa de mais cuidados do que as suas crenças religiosas. É então revelado que a rainha já estava apaixonada por Jeramarel há muito tempo, mas ele não retribuiu seu sentimento. O povo pensa que está sendo governado por uma rainha apaixonada que só pensa em si mesma. Eles perderam pessoas e tesouros por causa do seu ego e estão indignados com isso. A rainha abandona abruptamente a reunião e mais tarde assassina os membros do conselho que anteriormente se opuseram a ela. Na manhã seguinte, Baba e seu grupo acordam com seus pertences desaparecidos. Enquanto eles tentam procurá-los, Kofun percebe que alguém está a alguns metros de distância. Em algum outro lugar, a rainha é informada de que o povo protesta para que ela seja tirada do reino. Não há ninguém do seu lado e ela está destinada a ser punida pelas mortes que causou. Enfurecida pela sua audácia, a rainha toma a decisão de acabar com todo o reino e procurar Jeramarel por conta própria. Ela fecha a represa e quando começa a inundar e quebrar, ela foge em uma carruagem com o seu cão e o seu assistente próximo, enquanto o povo do reino é deixado para morrer. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.